vamos falar sobre finanças. Há quem não seja muito fã de trabalhar com os números, não é não? Só mencionar alguns termos do universo financeiro que já fica todo mundo com dúvida, com medo, se treme. E hoje vamos falar de um deles, tá? Que é muito famoso, o crédito. Apesar de escutarmos quase todos os dias perguntas de crédito ou débito, a gente escuta sempre isso. Existem outras várias situações em que o termo pode se aparecer também. E se você precisa de algum dinheiro extra, essa é a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E quem nos ajuda, claro, é o consultor financeiro Rodrigo Costa, que tá sempre numa elegância, assim, impressionante. Plenitude, Tudo né, bem, Léo? Rodrigo? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Bem-vindo. Vamos buscar esse crédito aí, cara. Vamos Como é que falar a gente pro pessoal faz? sobre o crédito, né? Vamos Sobre o que a nessa. gente tem aí no mercado, né? Até para conscientizar a população aí de tomar um crédito consciente quando precisar, né? A gente Legal. não quer, mas né, o atual cenário que a gente tem, muitas das vezes a gente precisa tomar para alguma emergência, mas a gente tem que tomar com cautela. Antes da gente explicar os tipos, vamos fazer um geralzão? O que é o bora. crédito? Vamos lá. Quando a gente fala de crédito, a gente está falando de um dinheiro que a gente precisa para alguma finalidade. Então, geralmente, a gente vai recorrer a alguma instituição, né? Tem o famoso também agiota, que não é, né, recomendado, mas hoje os bancos, instituições, né, financeiras fazem essas operações aí de crédito no sentido de que o cliente possa aí estar conquistando algo ou suprindo alguma necessidade para aquele momento. Perfeito. Então, os bancos trabalham... Crédito é o que movimenta mesmo a economia, quando a gente pensa, né? Em que momento isso é mais vantajoso pra gente? Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa tem muita dívida. Ela fala assim, quer saber, eu vou pegar um dinheiro e vou quitar todas as minhas dívidas, vou ficar com uma única dívida. Até onde o crédito realmente é importante? É pra boa gente? essa pergunta, viu, El? Porque o que acontece? Quando a gente vai tomar um crédito, a gente tem que entender o que está composto naquele crédito, né? Você faz um empréstimo, mas ali também tem incidência de IOF. Então, às vezes sim faz sentido eu juntar tudo e fazer uma dívida só. Às vezes não, porque eu já contratei, eu paguei um IOF. Aí, se eu for recontratar um outro, eu vou pagar mais IOF. Entendi. Então, por isso que a ideia é colocar no papel, entender, e se realmente, às vezes, a conta também não é boa, mas eu consigo alongar o prazo, isso vai fazer sentido que, às vezes, aquele dinheiro está pesando no mês, mas dentro de um tempo maior, eu consigo me organizar e ir pagando. Então, vale a pena em algumas questões. Tem que olhar bastante, estudar muito nessa situação. né? Tem que estudar. Tem que estudar importante. porque, infelizmente, a gente não teve uma educação financeira no país, né? Então, as pessoas foram consumindo, a gente, né... Empolga. que às vezes Empolga, vai aquela vai, empolgação, né? fala, Quer vou ver um dividir. carro, vou comprar. E aí, depois que vem o carnê 60 meses, 70 meses, é que a gente começa, o que eu fiz? Mas eu pois acho é. importante, por exemplo, você falar do carro. Às vezes você quer comprar um carro, uma casa, Sim. né? Então também vai da necessidade da pessoa. Ou pagar, quitar minha dívida, É isso. ou fazer uma nova dívida. Então vamos explicar quais são esses tipos para a gente Vamos. entender Boa. onde é que se enquadra cada uma dessas necessidades. Bacana. Então, vou explicar Vamos aqui lá. o tipo para a gente poder ir conversando sobre cada bom. possibilidade, né? Então, aqui eu trouxe os mais recorrentes, Tá. Então, a gente tem o tipo de crédito. Então, quando eu falo aqui de financiamento, eu estou falando até mesmo do financiamento de veículo, né? Ah, eu estou comprando esse carro, é para satisfazer meu ego, é um luxo, ou eu preciso dele para trabalhar? Porque o carro também é um bem que deprecia. Sim. Então, se eu estou comprando um bem que vai servir só para um luxo, será que é o momento? Será que vale a pena? Né? Tem gente hoje fazendo conta aí que andar de Uber está ficando mais barato do que pagar um financiamento. Alugar um carro. Ou alugar né? um carro. Então tem que fazer conta. O mundo é feito de contas, meus amigos. E se você é de humanas como eu, como peça eu. ajuda para quem é de exato É. para fazer a sua conta. É No isso. caso, Se depender de nós, mas é carnê ou é outro, né? É danado. E aí faz uma conta para comprar um carro, outra Só conta danadinho. para, né? E assim Não, vai porque a indo. gente tem essa ideia, fala assim, eu não guardo dinheiro, quer saber? Eu vou fazer um carnê. A gente acha que isso é uma maneira de guardar dinheiro. Mas aí eu vou te dar uma outra dica Boa, sobre adoro isso. suas dicas, Vamos fazer, se essa é a política, vamos fazer, mas vamos fazer de forma consciente. Boa. Né? Então aqui, ó, quando a gente pega hoje um financiamento de veículo, hoje, com o atual Selic, né, que a gente está trabalhando, a gente está num momento bem crítico da economia e de governo também. Então a taxa hoje está 2,80. Tá. E teoricamente, só para que todo mundo entenda, quem está nos assistindo, se eu vinculo uma garantia, automaticamente a minha taxa fica um pouco mais baixa, porque o banco tem o que fazer se eu não pagar. Essa garantia, por exemplo, assim, eu tenho um bem, eu tenho, sei lá, uma casa. Isso, eu Daí essa vou é a minha chegar aqui garantia. Exato. Aqui a gente está falando do carro, Tá. né? Mas olha para você ter noção. Quando eu faço um financiamento de veículo, eu estou pagando uma taxa de 2,80. Quando eu pego um crédito normal aqui, ó, cadê? Empréstimo. Eu já pago 3,90. Olha, Porque não tem garantia. Então, para o banco, ele tem um risco de tomar um calote
e automaticamente ele não tem o que fazer, né? Porque não tem o que tomar do cliente. Ele não pagou, você vai cobrar e não vai receber. Entendi. Em relação ao carro, existe uma diferença do carro zero para o carro usado? Essa taxa aumenta também? Aumenta. Se for um carro usado, geralmente a taxa aumenta. Maior, né? É. Um pouco maior. Tá? Então aqui a gente está falando do veículo e aí depois a gente fala do cartão de crédito, o famoso Esse é cartão de danadinho, crédito. hein? Esse é um perigo. Ah, não tem Esse dinheiro pega. agora, mas eu vou dividir em suaves prestações. O tal do mínimo. Que eu não É. vou Pagar nem o mínimo. sentir. É isso. E pior do que pagar o mínimo é parcelar a fatura do cartão de É crédito. isso aí, não vai. pode, Porque aí né? você entra num rotativo, entra no ciclo que daí é difícil sair. Então, o cartão, ele tem as suas vantagens, que é você comprar realmente para pagar daqui a 30 dias. E aí hoje os bancos estão trabalhando com cashback, com programa de milhagem, só que você tem que ter consciência que você gastou, você tem que pagar, né? Não tem Deixar jeito. virar Não aquela tem, bola a de conta não neve, fecha, né? é. Porque às vezes você vai fazendo, vou dividindo, na hora que você vê no final do mês, veio a conta, É. tem aquela bola de neve vai toda. aumentando. E o cada vez banco, mais. ele impulsiona isso, porque você Ele pode ajuda, ver, vem né, a a fatura e já vem lá, parcela a sua fatura, né? Exatamente E aí a isso. pessoa parcela e aí entra naquele ciclo que é difícil de sair. Já vem lá em cima Já escrito, vem, já né? vem. Ou 10 de tanto. Você fala assim, É. acho que eu vou nessa aqui de 10. Eu vou nessa de 10. Não vai. Não vai. Né? E Se aí, tem dinheiro, como se não tem, nesses casos pequenos, Segura né? É. Se não tem, segura a emoção, guarda e aí você compra. porque na maioria das vezes é emoção. É. Né? Dificilmente é um caso de saúde, que realmente você não tem o dinheiro, você vai ter que, né, fazer alguma coisa ali. Mas geralmente, quando a gente pega a média de consumo, as pessoas que contratam o crédito, é sim pela emoção. Pela emoção. É né? isso. Porque quer comprar o carro, ou porque quer viajar, né? Final de ano, festas, acontece bastante. Segura a emoção aí. O que mais que a gente tem? Aí aqui, ó, depois a gente tem o famoso cheque especial. E o cheque especial é muito legal porque o que acontece? Os bancos ainda hoje têm a maioria dos bancos, eles dão 10 dias sem juros. Então, se a pessoa ainda conseguir fazer esse fluxo direitinho de usar 10 dias, mas devolver, ok. Mas não é o que acontece. Né? O banco dá 10 dias porque ele sabe que a pessoa vai usar mais de 10. Porque quando você usa mais de 10, aí você já vai pagar 11, 12, você vai pagar só os dias que você passou. Então, assim, são paliativos que a gente tem que usar a nosso favor, né? Mas Dá quando a pra gente usar. não usa... E dá pra usar, o que E você tá dá falando pra pra usar. gente. Se você pagar o cartão de Se crédito, como ele tá programa, né? falando, pagar o cartão de crédito da maneira correta, você pode usar esse crédito sem problema nenhum. É né? isso. Com Né? E a certeza. mesma coisa do cheque especial. Vai entrar um dinheiro daqui a 10 dias e eu preciso pagar? Ok, vai lá e paga, depois 10 dias mais cobre, né? Exato. Porque senão vira aquela bola de neve. E aí aqui, quando a gente chega a falar do... Você falou do imóvel, né? Olha aqui a taxa dele, ó, ele cai para mais 1,40. Nossa, é baixa. Tá? E o prazo dele geralmente é 20 anos. Por quê? É um bem imóvel, né? Para o banco tomar, fica mais fácil dele tomar e tem um valor para o banco. Então segue aquela regra que eu falei. Quanto mais, né, mais garantia eu dou para o banco, menor é a taxa que eu vou conseguir dentro da negociação. E essa taxa é negociável ou não? Todas essas taxas são negociáveis ou não? São taxas fixas? São boa essa pergunta, porque isso aqui é uma taxa de prateleira, Léo. Só que o que acontece? O banco hoje ele trabalha com rating, score. O que é isso? Ele analisa o seu perfil de movimentação, o seu relacionamento dentro do banco. Saber se você não tem restrição, se você está usando... É uma pontualidade que aconteceu. Então, baseado nisso, é que ele vai te precificar uma taxa. Entendi. Tá? Então... E via de regra, tendo garantia, com certeza a taxa vai mais, né? E hoje tem diferentes cenários de taxa, né? E aí, por exemplo, eu fiz um crédito, paguei bonitinho, tal. Se eu quiser fazer um outro crédito, o banco já vai falar assim, ó... Tá aprovado. Essa daí pagou belezinha a próxima vez. Isso aí também pode, talvez, diminuir essa taxa, essa segunda Na vez? verdade, hoje as taxas não estão diminuindo por conta do cenário que a gente está. Mas o que é lei? Né? Você pode ter quanto empréstimo você quiser ter na sua conta, desde que não passe os 30% da sua renda. Então, se eu tenho uma renda de 10 mil reais, até 3 mil reais eu posso fazer de empréstimo. Tá? Então, isso, se não tiver restrição, se não tiver nenhuma pontualidade, você vai conseguir tomar esse crédito. Às vezes, eu tomo até um pouquinho mais, né? Porque o banco demora um pouquinho para fazer a leitura. Mas essa é a lei. Então, pode ter... Tanto que acontece exatamente o que o El falou no começo. A pessoa vai lá e pega um monte de crédito. Vai fazendo, né? E até para isso, eu gosto de conversar com o cliente. Será que é só isso mesmo que você quer? Tipo, eu já pegar tudo de uma vez mesmo e já vai lá e já paga o IOF da vida, mas fica com aquela... Porque a pessoa vai, apaga o incêndio e gera outro. Aí vai lá e pega outro empréstimo. E assim vai indo, né? Quando vê... Isso acontece muito quando a gente fala de aposentado e pensionista. Consignado. Né? Esse é... Tá? O consignado acontece muito. E o que acontece, né? Tem várias financeiras, a abordagem é cruel em cima dos idosos. Sim. Né? Então, é uma ligação atrás da outra, às vezes nem contrata direito e o telemarketing já está fazendo. E eles contratam o crédito, aí nunca mais sai, porque daí faz a portabilidade para um outro banco, refinancia, quando vê, porque eles podem até ter 6 linhas de crédito. Olha É, só, gente. então, eles vão tomando, gente.
Até porque se você for pensar na faixa de salário versus o que hoje a gente tem aí de compromisso no meio, não paga conta mesmo. Verdade. Né? E aqui, ó, quando você falou para mim né, da gente fazer uma conta e saber, temos o consórcio. O consórcio não tem taxa de juros. Então, assim, é aquele negócio, assim como na vida, né? Tudo que você planeja, você se organiza e você sai. Porque o consórcio acaba sendo um comprometimento mensal. Então, serve aquela pergunta que você falou, melhor eu ter o carnê para pagar. Então, que não seja de empréstimo, que seja de consórcio. Porque o consórcio, Melhor, o dinheiro né? seu está sendo investido e aí você retira o bem num sorteio ou numa possibilidade de contemplação. Legal. De todos esses, não tem... Me explica, é assim, não tem um melhor ou um pior, mas não de acordo com a sua necessidade para se adequar? Olha, para ser... taxa, para a gente vê pela ser... taxa. Assim, o que mata a população é o cheque especial e cartão, gente. Tá, esses são os piores, são então. os piores, O maior por conta índice de da inadimplência educação do país é justamente focado porque, na nesses verdade, dois as pessoas aí, né? não utilizam como deveriam utilizar, que é isso. O cartão tem um benefício de milhagem, de cashback, essas coisas, mas eu vou pagar daquele... Não, a pessoa esquece de pagar. E aí é onde se arrasta. E o cheque especial é a mesma coisa. A pessoa acaba incorporando aquele limite como se fosse o salário dela. Então, Faz ela parte do recebe pagamento. R$1.000 mais R$1.000 de cheque especial. O mês seguinte já não é mais R$1.000 de cheque especial, porque ela já está usando, tá? É R$1.000 mais 800, que ela já gastou. E assim vai indo, quando vê, foi tudo. Então, nesse caso, fuja desses dois. O ideal é fugir, né? O ideal é sempre, fugir, né? gastar com o necessário, fazer um planejamento mesmo, para que você não viva fora da sua realidade, né? Porque as pessoas que estão contratando o crédito aqui, teoricamente, já está um pouco ruim, porque já não tem uma reserva, né? Então, além de você não ter uma reserva, ainda ter um crédito, isso vai estar comendo o seu salário. Ou seja, se tiver alguma eventualidade, ferrou, para onde que você vai? Aí começa a inadimplência, que hoje a gente está no pior cenário aí, durante 2, 3 anos aí de inadimplência. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o consignado, porque assim, isso é muito importante pra gente, porque eu também tenho pai, tenho mãe, e aí eles recebem ligação também, muito tipo de ligação, e é tentador, né? É tentador. Parece que é fácil, é simples, vem aqui, já o seu dinheiro já está na sua conta, vai que vai dar tudo certo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da atenção que as pessoas precisam ter com o consignado. Bacana. Isso é legal porque assim, você falou de consignado para senhores, senhoras de idade, mas o consignado, na verdade, o que é o empréstimo consignado? Serve para empresa pública e para empresa privada. Então, não somente idosos, né? É aquele empréstimo que vai direto resgatar o valor da folha. Então, mas assim, o que tem que ter cuidado? Primeira coisa que eu oriento é não fazer por telefone, porque você não sabe nem de onde está vindo a ligação. Então, as fraudes acontecem por aí, né? A gente vê idoso, às vezes não entende nem o que está fazendo e a pessoa vai lá e contrata, né? Tem muita fraude nesse mercado. E o que é ruim é que, às vezes, a pessoa, assim, nem se aposentou direito, ela já está recebendo notificação lá de fazer empréstimo. Porque tem aquelas coisas de vender lista, né? Hoje a gente tem a lei de proteção de dados, mas ainda assim tem pessoas que vendem lista de pessoas que estão para se aposentar. Então, o que eu recomendo, né? Se quer dinheiro, está precisando realmente ir num banco que ela tem conta, para que ela possa realmente ter uma pessoa ali presente, né? Até porque o idoso precisa disso. Né, conversar, entender um pouquinho melhor e também pesquisar. Porque cada banco tem uma prateleira de taxa para oferecer. Com certeza. Para não tomar um certo cuidado com venda casada, porque faz o consignado aqui, mas faz um seguro também. Isso acontece. E virar aquela bola de neve que a gente não quer, Coisa né? terrível. Minha esposa é advogada também, ela atende vários casos nesse sentido, né? Depois não tem muito o que fazer, porque você aceitou a proposta, você assinou o contrato, né? Depois é difícil de reverter isso aí, né? Então tem que tomar muito cuidado. É bem difícil, viu, Elma? Rodrigo, seja sempre muito bem-vindo. É sempre muito esclarecedor tudo isso, viu? Volte sempre, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa sempre tem essas dúvidas. São necessárias e a gente precisa tirar todas, né, Léo? Muito importante. Rodrigo, muito obrigado. Vou passar aqui os contatos do Rodrigo, tá bom? Quem quiser entrar em contato com o Rodrigo, por favor. Quer fazer CRE, quer fazer consórcio, o Rodrigo faz tudo. Ele é muito bom no trabalho dele, tá? Ó, 12981249447 e tem também o Instagram, @rcostasoluçõesfinanceiras. Rodrigo, muito obrigado novamente. Obrigado a vocês. Ótimo final de semana pra você. Pra nós, né? Bora ganhar dinheiro, bora ganhar dinheiro. Sextou, Rodrigo. Sextou sem dívidas, gente. Sem torrar no cartão de crédito aí. Pega leve nesse final de semana.